Olá, tudo bem? Professor Adalberto Dantas. E hoje nós vamos falar um pouco diferente dos vídeos anteriores, que faz algum tempo que nós não gravamos, até por conta que eu também fui acometido dessa doença transmitida pelo vírus Covid, né? E então eu tive que me restabelecer para poder voltar a trabalhar com os colegas aqui do YouTube, né? Mas hoje nós vamos sair um pouco do campo da política e vamos conversar sobre uma pessoa do período da final da Era Apostólica, né? Por volta do século quarto, terceiro, final do terceiro, começo do quarto, que é um historiador da igreja que escreveu esse livro, História Eclesiástica. Ele é o Eusébio de Cesareia, muito conhecido na historiografia cristã e não cristã, né? Mas por que eu elegi esse tema hoje? Eu estou terminando de ler o livro dele, História Eclesiástica, que ele pega, né, um período da história pós-apostólica até o Concílio de Nicéia. E é muito interessante o livro dele, porque ele, lembrando que o Concílio de Nicéia foi em 325 depois de Cristo, né? E quando o concílio estabeleceu algumas regras que toda a cristandade devia seguir, e esse concílio foi influenciado por Constantino, né? E a cristandade estava já rachada do ponto de vista teológico, né? Uns diziam que a Trindade, dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai era o mais poderoso, depois vinha o Filho, depois vinha o Espírito Santo, depois teve os pelagianos e várias outras correntes que apareceram. Então o Concílio de Nicéia veio para tentar homogeneizar o pensamento teológico logo depois do período apostólico, né? Mas, enfim, o Eusébio de Cesareia, ele é de uma cidade cujo nome é Cesareia. Naquela época já possuía mais ou menos 50 mil habitantes, segundo dados da própria história, né? Isso é talvez inexato, mas era uma cidade muito progressista. E o Eusébio, ele é do período 265 depois de Cristo a aproximadamente 339 depois de Cristo. Então, também é inexata a data do nascimento e da morte dele. Mas a historiografia uns traz 267 o nascimento, 334 quando ele falece, mas o que para nós é importante é que ele é um grande historiador da igreja, é o segundo maior historiador da igreja. O primeiro é o Flávio Josefo, que tem um livro também sobre a história dos hebreus, eu tenho também ele aqui, e é um livro do Josefo também muito denso, né? Tem 1.500 páginas. Mas o tema me despertou porque um vídeo que eu vi, ele dizia se esse livro era confiável. E eu estou no final da leitura dele, né? E então eu queria colocar uma posição que, de certo modo, contesta a ideia de ser confiável. Mas, enfim, o Eusébio foi bispo de Cesareia no ano 313 e ele foi incumbido
de fazer uma história da humanidade pelo imperador da época, o que tornava muito difícil para ele. Então, ele caiu na empreitada. E aí eu digo que o livro representa a história do período em que ele abarcou, ele delimitou muito bem, né? Então, não se pode dizer que ele não é confiável. Pode ser que tenha uma visão diferente da dele, né? Porque os historiadores dizem que a história é um ponto de vista de um determinado ponto. Ou seja, se eu estou numa montanha olhando para o mar, eu vejo aquele oceano. Se eu der as costas para o mar, eu passo a ver as montanhas ou um prado, né? Então, depende do ponto de vista do observador. Mas o que eu quero demonstrar é que ele tem um bom método de pesquisa, né? Aliás, para você ter um bom método, você tem que ter uma boa teoria que fundamente e uma boa pesquisa, que pode ser bibliográfica, pesquisa de campo, entrevista com as pessoas. Ele fez tudo isso. Ele leu, segundo o próprio prefácio desse livro, ele leu 1000 livros. Ele trabalhou em arquivos, fazendo pesquisas. Ele entrevistou centenas de pessoas. A entrevista é um método da história, ou é uma técnica de colher dados. Ele entrevistou desde imperadores a bispos e a pessoas não alfabetizadas. Ele usou a técnica de história oral. Então, ele tem um bom método que garante uma certa um rigor metodológico. Além disso, ele escreveu uma enciclopédia bíblica, né? E ele dedicou muito tempo em arquivos, checou as entrevistas, né? Verificou se não havia contradição entre entrevistados famosos, reis, príncipes, autoridades religiosas, se não havia contradição delas, entre elas, e elas mesmas se poderiam estar se contradizendo ao curso da entrevista. Dessa forma, o trabalho dele tem um rigor metodológico. É lógico que com o passar do tempo, outros autores aprofundaram a pesquisa, mas o livro, né, História Eclesiástica, ele é um livro referência para todos os cristãos, de todas as denominações, seja católico, ele era um bispo católico, seja evangélico, seja católico ortodoxo, mas enfim, é uma obra que eu acho que todos os cristãos devem ler. Esse livro, ele foi editado pela a editora da Assembleia de Deus, mas é um livro que está sendo lido por todas as denominações religiosas, inclusive por pessoas que não são cristãs, mas são historiadoras. São historiadores que têm lido esse livro. É um livro que eu aconselho àqueles que estão interessados pela literatura cristã, e mesmo para os leigos, que não... Os leigos no sentido de aqueles que não professam nenhum tipo de religião, mas que têm a história como referência para as suas análises do cotidiano, inclusive sobre a igreja. Eu acompanho um filósofo que se diz ateu, mas que ele tem um grande conhecimento, por exemplo, bíblico, e ele tem toda a interpretação
também da Bíblia, um filósofo brasileiro que, por questões de ética, eu não vou citar o nome. Mas, enfim, eu constatei que esse livro tem uma boa base de pesquisa, um grande número de arquivos pesquisados, um grande número de pessoas entrevistadas e uma redação do autor muito boa. Então, a meu ver, ele é um livro confiável.